galerinha, retornamos. Vamos que vamos, minha gente, vamos. Rapaz, o intervalo foi grande. Espero que vocês ainda estejam aí. Olha lá. Vamos começar uma nova disciplina? Vamos lá? Olha lá. Quero chamar vocês para estar juntos nesta nossa disciplina, técnicas e práticas, voltadas para quem? Secretariado. Qual é o tema, professor? Comunicação, organizacional. 2, vamos que vamos, galerinha. Todos os aspectos voltados, olha, para a comunicação organizacional, que a gente começou na aula passada. Estamos reforçando esse conteúdo, por quê? Porque a comunicação, para você, técnico em secretariado, ela vai ser decisiva dentro da execução das técnicas, das práticas e outros parâmetros também, não só a comunicação verbal, não só a linguagem corporal, mas outros aspectos do que você passa com o seu comportamento, por exemplo, dentro da comunicação organizacional. Então, nós vamos fazer esse levantamento todo, até mesmo com algumas frases de impacto, e seguindo o roteirozinho que nós estabelecemos já. Olha só o roteiro aí, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Qual seria o objeto? O objeto do conhecimento. Primeiro, saber quais técnicas de treinamento e desenvolvimento eu posso estar melhorando a minha comunicação para ser mais eficaz, eficiente, ter um alto retorno para a empresa. Saber que nessas práticas, nessas técnicas, eu preciso desenvolver um papel de comunicação do ciclo de informações, entendendo que a teoria e prática elas estão juntas aí constantemente, ou seja, aí no finalzinho da aula, nós vamos também trabalhar umas questõezinhas práticas para vocês verem, para a gente ver realmente se vocês fixaram o nosso conteúdo, entendeu? Estão prontos? Pegaram papel e caneta? Estão afiados aí? Que nós vamos começar a nossa viagem dentro das técnicas e práticas secretariais. A priori, o que eu coloco para vocês, sempre quando a gente fala de técnicas, gente, a gente fala da postura da comunicação organizacional em termos de atribuições, tá? Então, é de se esperar que a profissão busque constantemente a eficácia e a eficiência. Ok. Nas atribuições técnicas, por exemplo, hoje os profissionais da área de secretariado têm como base, pelo menos no mínimo, ter uma técnica bilíngue. É claro que essa técnica bilíngue, ela está atrelada a questões comportamentais. Sempre eu vou estar falando para vocês questões que envolvem de comunicação técnica e de comunicação comportamental. O que você realmente no cotidiano executa. Opa, entendendo sobre isso, então você vê o seguinte, não adianta, olha só essa imagenzinha aí, ó. Não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. Tá vendo aí? Por quê? Nós estamos falando aqui, ó, de práticas com base nas suas crenças que são limitantes. Não adianta você querer sair da caixa do padrão. Vamos lá. Quer ver? Dá só uma olhadinha aqui para a gente fazer esse compartilhamento de imagem aí. Olha só. Você está vendo aqui o slide, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Bonitinho. Com a ressalva, ó. Aqui. Uma pessoa saindo da caixa. Mas levando, mesmo saindo daquele padrão, levando o que é levar a caixa com você? É você levar os preconceitos com você. Você estando num ambiente preconceituoso, você tende a repetir este ambiente, certo? Replicar as ações e os comportamentos e comunicar isso dentro da organização, principalmente. Se você não mapear estas crenças preconceituosas, por exemplo, que nós somos preconceituosos e temos que estar lutando contra isso constantemente, isso vai ser comunicado de forma errada organizacionalmente. Então, a imagem aí mostra que não adianta você sair do ambiente preconceituoso se você é preconceituoso. Você vai estar levando o preconceito com você.
Então, o que adianta é você começar a olhar para você se você realmente está trabalhando estas crenças que são limitantes. Isso vai comunicar para as pessoas que você convive uma outra mensagem. Mas ela é só comunicada por quê? Pelas ações, pelo que você fala? Um somatório disso tudo. É importante que as atitudes mostrem isso, certo? Dentro das suas técnicas e práticas secretariais. Retornando para os slides. Então, veja. Tá. Sabendo que, como técnica, eu tenho que sempre planejar, organizar e executar as minhas atividades voltadas para as questões da comunicação, hoje, nos negócios, na globalização, hoje, na América Latina, o Mercosul é muito forte, o mercado profissional eleva o sarrafo em termos de avaliação dos profissionais. Hoje, as questões internacionais interferem mais do que nunca as questões locais, regionais. Então, entendendo sobre isso, qual é a outra reflexão que eu faço? Você estando dentro da empresa e tendo um sonho, por exemplo, você vai comunicar este sonho e este sonho ele vai fazer com que você perceba o seguinte: você tem um sonho e esse sonho repercute nas pessoas que estão com você. Aqui no caso, por exemplo, é alguém cortando o sonho dele, mas que vai repercutir em quem está lá seguindo e atrelado a este sonho. Muita gente vai perder com isso. Da mesma forma, é você dentro da organização. Quando você está junto de um time, de uma equipe, todos juntos em um mesmo sonho, quando você desiste desse sonho, isso repercute em alguém também que vai perder essa situação. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que as tuas atitudes vão comunicar muito dentro da organização, meus queridos. Então, a comunicação organizacional ela vai além apenas do verbal e da linguagem corporal. Lembre-se, as suas atitudes também no dia a dia. Você vai ter que se conhecer um pouco mais, o seu perfil. E o seu perfil ele tem que estar seguindo ali questões que estão envolvendo principalmente as leis estabelecidas com o seu código de ética. É bem verdade que o profissional hoje de secretariado, ele está muito além daquele profissional de 30, 20, de 40 anos atrás. Hoje você está vindo com a outra perspectiva. Meus queridos que estão aqui em Teresina, em Santa Filomena, em Dom Expedito Lopes, em Colônia do Gurgueia, em Avelino Lopes do Piauí, todos sabem que fazem a diferença só por estarem aqui fazendo este curso. Agora, não esqueçam de que, eu posso estar dentro da empresa, mas eu tenho que comunicar o que eu tenho dentro também das minhas atitudes. Então, olha essa frasezinha aí, ó. Ele é mais um novo milionário, mas encheu seus cofres, porém, o mais importante continua vazio. Não adianta. Se você vai atrás das cifras, ok? Mas não esqueça que, antes de ir atrás disso, você tem que comunicar dentro da empresa que você tem um propósito. Este propósito que esteja alinhado com o propósito da empresa. Esta comunicação, ela vai estar ligada exatamente àquela tríade, missão, visão e valores. Sabendo disso, você pode alinhar as suas atribuições, as suas práticas secretariais, que são básicas das rotinas diárias. Ou seja, o participar e discutir, o redigir os textos, organizar arquivos, isso é uma rotina de expediente, isso é uma rotina diária de execução de processos internos que você, tecnicamente, vai estar buscando aperfeiçoar. É claro que neste processo de execução, de ir atrás das metas organizacionais, tudo tem que estar alinhado. Inclusive, se você está redigindo e vai poder contribuir com o seu idioma, com os textos que você faz, com o português que você tem, com a tua capacidade, por exemplo, de organizar
os arquivos e documentos de uma forma que gere resultados positivos para a organização e que diminua a complexidade e a importância, né, de uma certa forma, para que possa a empresa ter mais fluidez nas informações. Essas atribuições de secretariado nas equipes hoje são diferenciais no dia a dia. Então, com base nisso, você entende que o cenário, com o passar do tempo, as boas práticas vão ser mais e mais cobradas. As boas práticas buscando o quê? Mapear quais as reais atividades que você precisa executar para melhorar a comunicação organizacional. Vejam que você, sabendo as características dos times, sabendo que você vai ter equipes chamadas equipes de back office que estão lá trabalhando lá sem ninguém estar olhando eles, mas eles estão atrás das situações, sem aquele cliente saber que ele está lá atrás daquela situação para resolver o problema dele. Na maioria das vezes você vai fazer parte dessa equipe de back office, quer dizer o quê? Está por trás das situações que já foram resolvidas. E na maioria das vezes pode ser que você não seja nem reconhecido por isso. No entanto, os colaboradores, todos participando dessas boas práticas, sabem que são peça importantíssima para o fluxo de atividades acontecer e dar suporte constantemente aos clientes. Sabendo disso, não importando se o cliente vai saber que você estava no processo para resolver problemas, você vai estar comunicando que está empenhado em fazer parte do time, em fazer parte, mesmo que você apareça ou não, mas mesmo que você seja a pessoa responsável pela comunicação, por exemplo, do time comercial, e o time comercial possa gerar renda para a organização. Então, tudo vai se encaixando, meus queridos, nos resultados. Organizar com antecedência a rotina dos colaboradores pode sim fazer parte de práticas secretariais suas, você dando suporte para equipes que vão atender a clientes externamente, por exemplo, e você fazer parte da equipe que dá suporte a estas outras equipes. Agora saiba do seguinte, não pense pequeno, mas tenha coragem de começar pequeno e crescer com seus próprios méritos. Por que nós estamos levando você a refletir? Porque já de cara, pode ser que você ache que vai ser uma atividade que não vai estar muito visível, ou pode ser que as pessoas não saibam o que a gente está fazendo, nós estamos fazendo esses trabalhos para dar suporte às equipes. Pois é, mas isso é você pensar pequeno. Sabe que você pode começar pequeno, mas crescer com os seus méritos e mostrar o seu real valor. Na execução de quê? Na execução das suas atribuições dentro da equipe. Sabe que você vai dar suporte, compreendendo principalmente o campo da administração de gente, mas também em outras áreas, em contabilidade, em economia, entendendo que a matemática comercial, que as leis, que as técnicas redacionais, todas elas estão ali se encaixando no teu quadro de habilidades. E que habilidades podem ser essas? Só técnicas? Claro que não. Quando eu falo de habilidade, eu falo de skills. Essas skills relacionadas a quê? As questões técnicas, as hard skills e as questões comportamentais, as soft skills. Lembre-se disso. Você entra na empresa com as hard skills e você se mantém na empresa com as soft skills, as habilidades comportamentais. Eita, professor, lembrando que isso faz parte do teu protocolo de atuação profissional, certo? Sabendo disso, vocês que estão aí, meus queridos,
que estão aí em Santa Filomena, em 2 Expedito Lopes, em Colônia do Piauí, em Avelino Lopes, precisam entender, independente de onde vocês estão, vocês dominando essas técnicas, habilidades técnicas e habilidades comportamentais, ninguém segura vocês. Ninguém segura vocês. Então é aí que eu te faço outra reflexão. Você vai escutar muitas dessas frases aí, ó. Olha as frasezinhas ali, ó, que estão dentro da bomba. Elas vão servir para você isso aqui, ó. Algumas vão soar como críticas, que são ótimo combustível. Para quê? Para você chegar aonde você quer chegar. Vai ter muita gente que vai falar para você o seguinte: você não consegue. Desista. Não vai dar certo. Não acredita em você. É impossível você fazer isso. Isso é perda de tempo, perda de tempo. Você tá louco. Tá estudando pro Enem e estudando e fazendo curso técnico também. Desiste disso aí. Podem ser que alguns colegas, né, achem que você está ficando maluco por estar assistindo de manhã a aula e à tarde também, ou seja, na verdade você está investindo, meu querido e minha querida, quem está aí em Santa Filomena, tem mais alunos que colocaram aí, meu querido, tem? Em cima de Santa Filomena, colocaram alguns nomes ou foram só esses? Vamos ver aí, tem não, só o pessoal de Santa Filomena que colocou, né? Turma forte. Vocês que estão aí, Maria Clara, Anderson, Daiele, Raí, Alano, os demais alunos, pessoal que está aqui, cadê a Lohane Alves, no YouTube também? Vocês vão escutar muito sobre isso, mas isso pode ser e deve ser usado como um combustível para vocês executarem as práticas secretariais, para saber que vocês, como secretários ou secretárias, vão ter também que exercer, estar ali consolidando o que a assessoria, as gerências, ser um líder, até mesmo estar assessorando a direção de uma grande empresa, frente a quê, meus queridos? A adaptação às mudanças. A única certeza que nós temos, certeza, olha aí, é que você precisa se adaptar às mudanças. A única certeza, esta única certeza é dizer o seguinte: está preparado para mudar sempre? De sair da zona de conforto? Pois é essa a situação aí. Estando preparado para mudar sempre, opa, eu tenho que refletir o seguinte, então eu tenho que usar ferramentas, instrumentos dentro das minhas práticas. O checklist das vistorias é uma. Se eu estou fazendo parte de um movimento coletivo, dentro de uma equipe, dando suporte, eu tenho que criar, sim, o meu checklist. Para fazer o quê? O acompanhamento do trabalho, o workflow, mais conhecido também como follow-up. Mais conhecido como follow-up. Mas neste ponto, você tem que colocar isso como um fator tático para executar dentro da estratégia. O objetivo aí é saber quais são as chances de erro e mapear essas chances de erro. Isso você usa como uma metodologia. Não tem como, gente, você estar dentro de uma rotina administrativa se você não usar métodos, metodologias. Então isso é pouco provável que aconteça na minha organização que eu vou trabalhar? Claro que é pouco provável se você não inovar. Ou seja, você vai ser pago para dar soluções a problemas, aplicar o conhecimento que você tem, principalmente sabendo que vão existir crises. E quando existir crise, o que você vai fazer? Vai cortar os S e vai, criar. Você tem que criar. Crie soluções. Com base em quê? Em
outras ferramentas, como por exemplo, se eu falo de ideias, eu falo, falando de ideias, né? Uso outra técnica. Qual a técnica? Brainstorming. O brainstorming, que é exatamente o que professor em inglês, brainstorming, que quer dizer tempestade de ideias. O brainstorming para buscar criar, inovar. E é aí que entra você chamar as pessoas que trabalham com você e pedir para que elas gerem soluções junto com você. Ter a humildade de saber que quando você chegou no seu limite, sim, terá pessoas que podem estar aí conseguindo adentrar dentro dessa perspectiva de que estão fazendo parte das soluções dos problemas. Técnica. Usando a técnica para praticar novas rotinas, para ter novos resultados. Eita, professor, porque muitas empresas aí não têm o conhecimento das habilidades secretariais atualmente. Você vai levar estas habilidades, você vai levar essas nomenclaturas. O Brasil está avançando nessa questão da atuação do secretariado. E é importante que você saiba, você sendo diferencial na questão comportamental. Então aqui é você ter, percepção. Opa, é isso mesmo, percepção. Se a gente tomar, por exemplo, a distância certa, acho que dá para pular. Olha a diferença aqui, gente, nesta fotozinha aqui, neste desenho. Olha a diferença da distância daqui para cá. Às vezes, a situação é percepção. Estou olhando só para frente. Se eu der um passo para trás, se eu perceber que eu posso ter outras alternativas, os problemas podem ser resolvidos de forma diferente. Olha só o que está sendo dito. Se a gente tomar a distância certa, acho que dá para pular fora daqui. Só que eu não estou tendo a percepção correta. Às vezes é isso. E ideias vindo de outras pessoas vão te dar percepções diferentes, certo? Meus queridos, é aí que você começa a refletir sobre o seguinte, e neste perfil agora, eu tenho um profissional que ele é uma espécie de filtro no perfil do secretário atual. Por quê? Porque ele já vai ter a percepção de que ele tem que resolver os pequenos problemas e ele não pode deixar com que a pessoa com que ele dá o suporte fique sobrecarregada de problemas. Aí é que vem a perspectiva de um entendimento maior, de a busca por conhecimento para você resolver problemas, desde que seja autorizado você resolver. É claro, você tendo uma perspectiva, de novo, de proatividades, sendo proativo, antever aos problemas, sabendo que esses problemas são interessantes, na medida em que você vai buscar a solução e isso vai te respaldar a ter um lastro profissional maior, vai te dar mais bagagem profissional. E isso faz com que eu reflita sobre o quê, professor? Sobre algumas situações que vão acontecer dentro das empresas, que acontece dentro da comunicação organizacional. Você vai ter muita gente falando o seguinte, quem fala que não vai conseguir, normalmente tem medo que você consiga. Então você vai ter pessoas que vão dizer o seguinte, você está querendo mostrar muito serviço, não interessa, você sabe do teu propósito, você sabe o quanto você quer investir na sua carreira, então comunique que você está, independente das pessoas estarem num ciclo vicioso ou não, você vai criar e vai se comunicar de forma a criar um ciclo virtuoso dentro da organização. Ou seja, quem fala que você não consegue, não vai conseguir, essa pessoa ela tem medo que você cresça dentro da organização. Então, há vários sentimentos de comunicação dentro da organização que levam a você pensar que você tem que ser igual aos outros numa perspectiva de não inovar, tá? Você pode inovar, desde que isso te dê realmente, você tenha essa abertura dentro da organização, certo? Que você não infrinja algumas leis, que você não quebre normas, procedimentos. Então, esse fator é decisivo para você. Todavia, entenda que
Você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer, que é valorizar a comunicação do time, entender que você vai ter que ter feedbacks, e os feedbacks podem ser até invertidos. Como assim, professor? Invertido, feedback invertido. Vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Você vai comunicar organizacionalmente alguma norma que foi passada para você, por exemplo, pelo seu diretor, pelo seu gerente, pelo seu supervisor. Vai chamar o time. O que você vai fazer? Primeiro, como a gente já reforçou várias vezes acerca da comunicação, vai ter que se comunicar digitalmente com as pessoas, visualmente com as pessoas, mostrando imagens, auditivamente escutando mais as pessoas e sinestesicamente, passando por uma experiência. Opa! Só que entra o porém. Quando eu entro com o feedback invertido, é da seguinte forma. Preste atenção. Você vai passar essas 4 comunicações, no mínimo, certo? No mínimo. Mas você vai ter que ter o feedback invertido delas. O que é o feedback invertido delas? Toda vez que você passar a comunicação, você vai perguntar para a pessoa se ela entendeu. E ela vai fazer o movimento do calango. O que, professor? Calango. Movimento do calango. Já ouviu falar? É aquele assim, ó. O calango não fica fazendo assim com a cabeça? Ó, o calanguinho. Né, meu diretor? Ele faz assim, ó, com a cabeça, né? Que é o seguinte, você pergunta para a pessoa se ela entendeu e a pessoa fica assim, ó. Movimento do calango. Entendi, entendi. Às vezes entrou por aqui e saiu por aqui. Entendeu? Entendi. Aí você pergunta para ela, mas o que é que você entendeu? Ah, rapaz, tu quer bem? Tu acha que eu sou burro? Né? Tu acha que eu sou ignorante, que eu não entendi? Eu entendi que isso. Ou seja, a pessoa vai falar para você. Se ela esquecer um ponto, se ela esquecer uma vírgula, aí você vai dizer, opa, o ponto numa frase não faz diferença? Faz. Uma vírgula numa frase não faz diferença? Faz. Então, faltou esse ponto e essa vírgula. Show? Beleza? Beleza. Então a pessoa, ela sai entendendo e você evita o retrabalho com ela. Eita, professor. Esse é o feedback invertido utilizado na comunicação organizacional. Quando eu tenho e recebo a comunicação, a mensagem que ela foi ali minimizada na sua perspectiva de ruído, aí você pode ficar entendendo o seguinte, poxa, consegui realmente fazer com que a comunicação chegasse até o receptor. Porque o emissor sou eu, não é? E você vai ser emissor muitas vezes. Porque você vai lidar com a equipe de marketing, com a equipe de TI, com a equipe de serviços gerais, com a equipe de atendimento, com a equipe de logística. N equipes, meus queridos. N equipes. Então, linguagem adequada para cada uma delas. Nível estratégico eu falo de um jeito, nível operacional eu falo de outro jeito, nível tático eu falo de outro jeito, não é? Não adianta eu chegar para o nível operacional. Imagina aí, chegar para o operacional, certo? Chão de fábrica. E diga assim, olha, vocês vão ter que trabalhar o empowerment, desenvolvendo o benchmark, aplicando o mentoring, depois desenvolvendo outros métodos de coaching para atingir o brainstorming e assim fazer o briefing e depois trabalhar o endomarketing. Imagina aí. Que loucura é essa? Não adianta você lá falar nomenclaturas em inglês, né, em inglês, e a pessoa não vai entender. O quanto mais simples você for na comunicação, melhor o atingimento. O importante é que a pessoa saiba o que está fazendo, e ela sabendo o que está fazendo, que ela não vai fazer o retrabalho. Porque ela pode estar fazendo, ela vai fazer certo, e ela vai evitar fazer errado, e vai ter que refazer o trabalho. Então, esse conceito ele é muito importante, porque é a simplicidade dentro da comunicação organizacional que vai ser o grande diferencial, meus queridos.
Lembra disso. É claro que vocês têm acesso a essas metodologias, a essas práticas, a essas técnicas, para vocês saberem. Poxa, eu chamo todo mundo aqui, peço para todo mundo dar opinião sobre um determinado assunto, para resolver alguma situação, gerar soluções para um problema. Eu estou fazendo o quê? Uma tempestade de ideias. Tempestade de ideias é o quê? Um brainstorming. Ok, eu sei o que eu estou fazendo, certo? Mas você está usando a comunicação ali e as pessoas também se autocomunicando e o espírito de equipe sendo trabalhado, e o empoderamento, o empowerment sendo trabalhado ali. Olha que magnífico aí. Você está executando as metodologias, as práticas e automaticamente, se as pessoas estarem ali focadas em nomenclaturas complexas, certo? Quem é que deve saber? Você. Você sabe do que você está fazendo e pronto, acabou. O quanto mais você deixar simples, é claro que vai gerar simplicidade também na execução. Ok? Show de bola? Isso é o que a gente vê dentro das empresas. Isso é o que a gente vê no mercado hoje. Tornar mais fácil, gente, o fluir das informações da comunicação dentro das organizações. Olha que maravilha, você vai chegar já no mercado, já tendo ideia, quando você for conversar com um diretor, quando for conversar com um supervisor, já tendo ideia, eles vão olhar assim para você, eu não acredito, você é técnico em secretariado e sabe tudo sobre isso. Aí você vai dizer, foi no canal Educação, entendeu? Não é brincadeira não, tá certo? Não tenho dúvida disso que vocês vão dar um show dentro das empresas. Show de bola? Vamos que vamos. Vamos lá. Continuando os slides. Então, é claro, essa valorização da comunicação, ela se sedimenta nesse feedback, nesses resultados positivos que você vai estar buscando constantemente. Entenda que, nesta perspectiva, é claro, a gente fala sempre de satisfação, mas lembra do seguinte, ó, satisfação total dos clientes internos e externos, para o secretário, agora sim. Só que agora você entra com um novo diferencial, né? Encantar o cliente externo e interno. Encantar e surpreender. Surpreenda. Surpreenda o cliente interno. Quem é o cliente interno? São seus colegas de trabalho. Surpreenda. Você fazendo isso, você vai ter isso, uma repercussão no cliente externo. Opa! E aí é que entra a tua habilidade de lidar com os teus conhecimentos técnicos e comportamentais. Esses conhecimentos que o novo secretário do século 21 tem que estar adotando. Tem que estar adotando. É o grande desafio. Você chegar logo, mostrando o que veio. Certo? Dentro das empresas, turma aí de Colônia do Piauí, de Avelino Lopes, de Dom Expedito Lopes também, turma forte. Vocês aí de Santa Filomena do mesmo jeito. Então vejam que é importante nesse perfil do secretariado agora atual, que você entenda. Vão ocorrer também comportamentos dentro dessa comunicação organizacional que vai te comunicar uma coisa, mas ela parece uma coisa, mas ela é outra. Olha aqui essa pessoa precisando de ajuda aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai ter gente que vai estar comunicando para você que está querendo ajudar você dentro da organização, certo? Tá vendo aqui? Esta criaturinha? Pois é. Não é verdade, meu diretor? Tá cheio, não tá? Eu estou estendendo a mão, mas a pessoa pode ajudar muito mais ao que ela está fazendo. Está deixando a escada, né, mostrando uma coisa que não é. Algumas pessoas apenas agem para parecer que se importam com você. Ok, lembre-se disso. Você vai fazer isso? Claro que não. Você, mesmo sabendo que tem pessoas assim, que pessoas vão ter este comportamento, que vão comunicar isso, e você vai descobrir isso depois, você não vai se tornar uma pessoa desse jeito. Por quê? Porque você vai comunicar que você vai entrar em ciclos viciosos e antiéticos. Então, a empresa que tem muitos colaboradores com este perfil, ela comunica que é uma empresa que está fadada ao fracasso. Todavia, no entanto,
Quando você for aplicar as ferramentas secretariais, o que você vai precisar? De automotivação. A tua atuação vai depender principalmente de você ser um agente motivador, dar ferramentas para as pessoas se automotivarem, ter um motivo para a ação, agir de forma adequada com as pessoas, mesmo que elas não estejam agindo com você. Você ter esta prática comportamental, harmoniosa com as pessoas, sabendo respeitar todas as pessoas, de qualquer nível hierárquico, de qualquer grupo, de qualquer hierarquia. Ou seja, você entra aí nesse contexto, de um contexto de aprender com o comportamento das pessoas também. É essencial que você saiba sobre isso. É essencial que você possa ter, primeiro, uma parcela de contribuição aplicando os conhecimentos que você tem nas suas habilidades específicas. E é imprescindível que a tua atuação seja de forma ética, que você possa exercer a liderança, se comunicar, gerir, mesmo que você não tenha um cargo de responsabilidade. Então, é este fator que vai condicionar você a mudar a tua mentalidade. Como? Tentando envolver as pessoas ativamente dentro dos times, se preparando para as mudanças, fazendo com que elas percebam que isso é uma realidade. Hoje não foi igual a ontem, amanhã não será igual a hoje. Opa, então, envolvendo ativamente a equipe, é você fazendo com que haja uma disrupção, ou seja, disruptiva, um choque de gestão. Você chegando com este modelo de choque de gestão, você começa a visualizar algumas situações. Que tipo de situações? Onde novas tecnologias vão ser aplicadas, novos comportamentos vão ser estudados, como, por exemplo, da Universidade de Ohio, que revela que se as pessoas estão ali envolvidas, principalmente na colaboração multifuncional. Hoje nós sabemos que o multifuncional já é mais do que uma realidade, já está até ultrapassado. Por quê? Porque as pessoas se envolvem mais e buscam alcançar o sucesso de forma mais rápida, porque elas sabem que, sendo multifuncional, ela atinge os objetivos dela. Eu tenho é que trabalhar primeiro a perspectiva mental, o mindset aqui, como uma prática revolucionária no uso das suas técnicas. Então, esse tirar o parafuso, ter parafuso a menos, é você buscar alguma coisa que seja diferente. E o diferente não é quebrando regras, mas é saindo daquela caixinha que a gente fez a menção no início da aula. Todavia, sabendo sobre isso, mais importante do que entender sobre a liderança é o auto-liderar. O se auto-liderar ou a autoliderança. Esta autoliderança, ela entra neste contexto de que o líder, ele vai ser a pessoa responsável por servir. A tua postura positiva em relação aos teus colegas é uma prática também. Vai comunicar principalmente que você tem técnicas gerenciais, mas tem um comportamento gerencial. Meu querido diretor, compartilhar a tela aqui e mostrar o seguinte, o envolver ativamente o time para as mudanças é estar se preparando constantemente para servir o próximo, é estar se comparando para estabelecer conexões de disponibilizar o conhecimento que você tem, porque você sabe que o conhecimento é mutável, ele muda, nós estamos discutindo aqui, mas isso está sendo retroalimentado constantemente, certo? Então, a interdependência é um fator decisivo, fora que você vai influenciar as pessoas de forma positiva, porque lembre, existem os líderes, mas os líderes para o lado ruim e para o lado bom. É mesmo, professor?
É um mito você achar que tem líder só para o lado bom. Não. Tem aqueles que vão estar liderando as fofoquinhas nos corredores. A chamada rádio peão, não é? É onde realmente acontece. Mas ali é imprescindível que aquilo aconteça. Vai acontecer sempre. O que acontece? O líder é que ele vai ter que cortar as fofoquinhas. E a tua postura como líder sabe de alguma coisa que vai ser comunicada internamente, se for pejorativa, se for falando mal de algum profissional, corta aquilo imediatamente. Uma prática comportamental secretarial, que você tem que estar focado ali é o quê? Na execução das tarefas, das buscas pelas metas, dentro dos prazos estabelecidos, para cumprir a razão de ser da organização, para avançar em cima da visão, de ser referência em algum setor, em algum nicho, e cumprindo os valores, os princípios éticos da organização. Tá? Não esquece disso. Retornando, meus queridos e minhas queridas, retorna para a frase de impacto que eu quero colocar para vocês. Por quê? Porque se você, lembra disso, tá? Não se mover de forma ousada, a tua tendência é você estagnar. Então, mova-se na direção de seus projetos mais ousados. Mova-se na sua direção. É uma atitude. Então, dentro das práticas de secretariado, você tem que ter atitude, agir, ação, buscando acertar sempre. É claro que a gente vai errar algumas vezes, claro, mas buscando acertar sempre. Este se mover consolida. Principalmente, se você está buscando acertar sempre, na comunicação, você não vai poder esquecer que o digital, o visual, o auditivo e o sinestésico vão ser formas que você vai tentar contemplar a tua comunicação para fazer com que as pessoas que vão receber a comunicação que você vai executar por meio das suas práticas, você possa atingir ao máximo da compreensão por meio delas. Sabendo disso, eternamente e objetivamente, com a flexibilidade, sendo tolerante em relação às pessoas que tentam de uma forma positiva, acertar nas suas práticas e elas automaticamente erram. Mas, tendo a benevolência e tendo discernimento também de saber que algumas pessoas vão tentar e vão errar por estar buscando acertar. E outras vão tentar de forma desleixada. É preciso ter esse discernimento entre essas duas posturas. O que cada um vai comunicar organizacionalmente. Tá certo? Vamos encerrar essa nossa aulinha e retornamos em alguns minutinhos para a nossa última aulinha, hein? Não sai daí. Fui!